Sua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Se manifestará, o Jireh se manifestará. Receba, receba, seja tocada pelo poder. Yahvé se manifestará. Jireh, aleluia, seja tocado, Boa noite, irmãos, irmãs, irmãos presenciais, online, queridas. Estamos aqui novamente nessa sequência ao nosso estudo, meditação e nessa terapia espiritual. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nessa viagem que estamos nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, e vou desejando a você uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, um bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, estão saindo, vão sair e aqueles que estão chegando. Meu irmão, minha irmã, essa sequência ao nosso estudo, meditação. Estamos agora em Êxodo, capítulo 1 ao 5, iniciando essa nova etapa da revelação de Deus ao seu povo. Agora, queridos, queridas, primas, filhas, presente de Deus em nossa vida, minha esposa amada, presente de Deus, tantos anos juntos. E agora, melhor ainda, que Deus nos estendeu a mão e nos tirou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E assim, meu irmão, minha irmã, cunhadas, cunhados, sobrinhas, tias, primos, primas, família de Cristo Jesus, pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Agora saímos do tempo dos patriarcas, Gênesis, e entramos no tempo da libertação, da guerra espiritual e do poder de Deus, manifestado em meio à opressão, manifestado em meio à opressão, meu amado, minha amada. Então agora, meu irmão, minha irmã, prepare-se para viajarmos, meditarmos nos 5 capítulos de fogo, revelação e direção para os dias, não somente de hoje, mas para toda a nossa vida, para essa noite, para essa manhã e para a tarde. Porque nós estamos aqui todos interligados. Gênesis, Êxodo, Jesus Cristo, Apocalipse, e com toda a ciência. Mas Deus, o Criador de tudo
e de todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, Criador do inexistente, a Trindade, essa doutrina linda, maravilhosa que eu amo, o Deus Pai, Criador de tudo e de todo, o Deus Jesus, o Cristo, se despojou de toda honra, glória e poder, veio viver no meio de nós. E o Deus Espírito Santo, meu amado, minha amada, o nosso Consolador, orientador e libertador, para que nós venhamos ter a promessa viva nessa caminhada até o nosso último deitar do nosso corpo e o suspiro da nossa alma, e tudo isso em Cristo Jesus. Essa é a viagem da promessa, a libertação, meu irmão. Irmão, irmãs, povo escolhido, nação santa, geração de adoradores. Nesse exato momento, meu irmão, minha irmã, filhas, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, parentes, amigos, pastores, diaconisas, diáconos, quero que você feche seus olhos por um instante e abra os ouvidos do seu espírito, porque nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, a continuar uma viagem sagrada, iniciada lá atrás, em Gênesis, a criação, o livro dos começos, onde tudo foi criado pela voz do nosso Deus, onde o homem caiu, mas também onde a promessa da redenção começou. Foi em Gênesis, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, filhas, cunhadas, irmão carnal, irmãos presenciais, irmãos online, parente, família, pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Foi em Gênesis que vimos a queda, mas também vimos o levantar. Foi em Gênesis, o livro da criação, onde nós vimos o pecado e isso mesmo, a graça. Vimos o dilúvio, mas vimos o arco da aliança. Vimos o chamado de Abraão, vimos a fé de Isaac, vimos também os sonhos de José e a prosperidade. Qual prosperidade? Qual providência, meu irmão, minha irmã? Os sonhos de José e a providência divina, conduzindo cada passo dessa história. Agora, meu amado, minha amada, como uma chamada e uma chama que não se apaga. Meu irmão, minha irmã, partimos para esse próximo livro maravilhoso. Estamos de pé na porta de Êxodo, um novo capítulo da mesma promessa, um novo cenário, mas o mesmo Deus, o mesmo povo, desde Gênesis, desde a criação, até Êxodo, até nós, meu amado, minha amada, queridos, queridas, e o mesmo plano eterno de salvação, que é lá no final. Você percebe, filhas, sobrinhas, cunhado, cunhadas, você percebe, meu irmão, minha irmã, que Gênesis não acabou? Esposa linda, maravilhosa, amiga do coração,
amigo. Gênesis não acabou, ele se transformou. A semente que foi plantada está prestes a romper a terra da escravidão, meu irmão, minha irmã, com poder e glória. E nós, eu, você, todos nós, não estamos apenas lendo um texto antigo. Nós somos parte viva desta jornada, meu querido, minha querida. Estamos atravessando o tempo junto com eles, no Éden ao Egito, de Canaã à cruz de Jesus, do deserto à terra prometida, de José a Moisés e de Moisés a Jesus. Te digo, te pergunto, questiono, filhas, existe livro mais lindo, mais maravilhoso, mais espiritual do que as Escrituras Sagradas, sobrinhas? Cada livro das Escrituras Sagradas é uma estação espiritual. Cada capítulo é uma parada no caminho de quem? Da minha revelação? Da sua revelação? Não, meu amado, não, filhas, não, sobrinhos, não, cunhadas, não. Cada capítulo é uma parada no caminho da revelação do Criador, de Deus, para a humanidade, para você, para suas filhas, seus filhos, sua família. A cada um de nós está nesse trem divino chamado redenção. Irmão, irmã, você está nessa viagem? Ou parou em alguma estação do medo? Cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, primos, você está ouvindo a voz da sarça ou se esconde no deserto da incredulidade? Pastores, pastoras, diácono, diaconisa, você está pronto para ver o mar se abrir? Ou ainda estar com os olhos no Egito? Queridos amigos, queridas amigas presenciais e online, hoje, nessa meditação, dessa palavra linda, do púlpito para o altar, eu te digo, levanta-te, irmão. Levanta-te, irmã. A nuvem está se movendo, o fogo já acendeu. E eu sou, não eu, mas o Criador. Eu sou o Deus Criador do inexistente, até você aqui presente. Está chamando pelo teu nome. Ele não te chama para voltar atrás, ele chama para você avançar na presença, no conhecimento, na meditação diária das Escrituras Sagradas, o livro dos livros que te liberta de todas as garras religiosas, como das garras de falsos pastores, falsas religiões. Te liberta de sistemas de governo, te liberta de sistema educacional, de sistema que te escraviza, meu irmão, minha irmã. Venha conosco, venha comigo, venha com a triunidade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Venha nessa viagem viva e eterna. Essa é a viagem da criação à cruz. Essa é a viagem, meu irmão, minha irmã, filhas lindas, maravilhosas, esposa, da promessa à posse. Essa é a viagem do choro à canção. Essa é a viagem do deserto à glória. Que nessa hora, meu amado, minha amada, que toda alma que
todo o teu espírito. Diga ao Senhor, para te incluir de novo nessa jornada. Diga ao Criador que eu, você, nós queremos sair do Egito, do meu passado. Confesse no altar espiritual de Deus, da Trindade, que você quer caminhar com o teu povo, o povo de Cristo, em direção à terra da promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, receba em nome de Jesus Cristo o chamado da palavra viva. Não estamos apenas estudando versículos, capítulos. Meu irmão, nós estamos fazendo uma viagem. Filhas, nós estamos viajando. Cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhos, sobrinhas, parentes. Nós estamos viajando pela eternidade de Deus, que nos escolheu você, eu, nós, antes da fundação do mundo, meu amado, minha amada. E Deus, o Criador, manda lhe dizer, quando nós continuamos novamente essa linda viagem em Hebreus, onde o apóstolo Paulo escreveu para Hebreus 3:15. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, meu irmão, minha irmã, ouve a voz da Trindade. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, porque assim a voz de Deus estará habitando na sua vida. Meu irmão, minha irmã, essa é a viagem diária que eu faço, meu querido, minha querida. Porque essa viagem, que quando Jesus me tirou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, é uma viagem que não tem preço. Viva cheio de revelação. Aqui, meu irmão, nós vamos, através do Deus Espírito Santo, responder, meditar com sabedoria bíblica, discernimento espiritual e também com um fundamento teológico. Vamos ter aqui o verdadeiro olhar terapêutico e psicanalítico mesmo. Filhas, filhos, como o Espírito Santo tem lhe guiado, mas muitos que não conhecem o estudo bíblico, não conhecem ou apenas lê a Bíblia e não medita. Parentes, sobrinhos, sobrinhas. O que significa êxodo, meu irmão, minha irmã? Essa palavra, meu amado, essa palavra êxodo significa literalmente saída, partida, ir embora. Ainda caminho para fora. Meu irmão, minha irmã, pois começa listando aqui o nome dos filhos de Jacó, meu irmão. E o foco aqui é no movimento espiritual, físico da libertação, uma saída do cativeiro em direção à promessa, meu amado, minha amada. Meu irmão, foi a êxodo no passado, queridos, queridas. Foi a libertação literal dos filhos de Israel da escravidão do Egito. O povo passou por 430 anos no Egito. Mais do que 4 gerações, queridos, queridas. Sob a opressão, clamaram,
Deus levantou um homem, Moisés, e com sinais abriu caminhos. Passaram pelo mar vermelho e caminharam rumo a Canaã, amado. Mas o que representa para você hoje, nós? A salvação em Cristo, meu irmão, minha irmã. Quero lhe dizer, queridos, que o Deus Espírito Santo manda lhe falar que do cativeiro do pecado, a liberdade da cruz, da morte espiritual, meu amado, para a vida eterna. O êxodo em Cristo, meu irmão, é o começo de uma nova identidade como povo santo, como povo separado e como povo conduzido a Deus. Meu amado, minha amada. Nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, se você meditar diariamente nesse livro, diariamente, ler com seus filhos, com as suas filhas, com o seu neném, a Bíblia para ele, queridos, queridas. Espiritualmente, meu irmão, podemos falar até psicologicamente, esse momento que nós estamos meditando nesse estudo bíblico, nessa meditação, é o momento em que alguém desperta e decide sair do Egito espiritual, como eu e minha esposa fizemos, e muitos verdadeiros cristãos. E você aqui agora está tomando essa decisão. É o momento em que alguém desperta através do Deus Espírito Santo e decide sair do Egito espiritual, das garras do inimigo, vícios, traumas religiosos, pecado, depressão, mentira, escravidão moderna, meu irmão, minha irmã, para andar nos caminhos retos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento, é o rompimento é o rompimento com a escravidão emocional, como eu passei muito, e espiritual, e tive, e creio que você que está ouvindo também esteja, ou estava, ou poderá estar no futuro, mas com Cristo Jesus e a presença do Deus Espírito Santo, a triunidade. Você é revestido com a couraça da santidade de Deus e você é protegido, meu irmão. Porque aqui é a transição do velho homem para uma vida dirigida pela presença de Deus. Lembra lá, queridos, lá para frente um pouco, lá para Êxodo 8, que diz: deixai ir o meu povo para que me adore, meu irmão. Êxodo é o movimento da alma em direção à cura da repetição, é a reintegração, filhas, filhos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, diácono, diaconisa, é a reintegração do eu ferido. Meu irmão, aqui, minha irmã, o Egito simboliza os traumas reprimidos, as feridas do inconsciente em nossa mente, os complexos não resolvidos, meu amado, minha amada. Moisés representa o perfeito terapeuta interior. Moisés representa a função psíquica, queridos, que lidera a saída das zonas da dor, aquela zona de dor, de culpa.
E Moisés, aqui, você meditando na palavra, nos conduz à consciência. Você lembra lá, vocês que são estudiosos, psicologia, sociologia, em Freud? Eu lembro isso quando estava na faculdade. Freud dizia que o homem é prisioneiro dos seus próprios impulsos inconscientes. Mas quero lhe dizer a boa nova, meu irmão. A palavra de Deus diz que em Cristo, eu, você, nós temos uma mente renovada, e foi o que eu consegui. E muitos conseguem quando você para de beber água suja e tentar parar águas em cacimba de paredes rachadas, meu irmão. Porque a partir do momento que você medita, ora, e com os seus filhos, com a sua família, para os seus queridos, para a sua congregação, a palavra de Deus diz que em Cristo, eu, você, nós temos uma mente renovada. Leva lá quando vocês que são estudiosos da apologete, meu amado, minha amada. Aqui, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira terapia cristã. E você sabe qual é o melhor, meu irmão, minha irmã? Que isso aqui é de graça. Você pode orar, você não precisa marcar horário, não precisa ligar e nem pagar. Porque quando você vai num consultório de terapeuta, ou um terapista, ou psicanalista, ou seja o que você quiser, estuda, uma pessoa igual você que estudou, não importa se você conhece ou estudou a mesma área dessa pessoa, mas se você, a partir do momento que você decide a estudar, você passa a ter o conhecimento dele. Eu lembro quando eu ia, meu irmão, e depois que eu saía do escritório da minha terapia, e é chique falar, né? Vou pro meu terapeuta. Quando eu saí da minha terapia, meu querido, minha querida, eu continuava sozinho, mas a partir do momento que Cristo Jesus tirou minha esposa e eu do mundo dos mortos, seja qual for a situação, Ele está o tempo todo comigo. Porque quando você sai do consultório da sua terapia, você está sozinho, mas Jesus está com você, meu irmão. O êxodo é visto como um processo de libertação integral, espiritual, emocional, psicológico, físico, queridos. Esse é o êxodo, é o processo de libertação. A partir do momento que você passa a ler e meditar nessa palavra, é o momento em que o Espírito Santo conduz o indivíduo, eu, você, nós, pecadores, fracos, arrogante, prepotente, achamos que somos acima da criação. É o momento em que o Espírito Santo conduz nós a enfrentarmos os faraós internos, rejeição, abandono, medo, ansiedade, idolatria, culpa. E ensina você, a mim, a nós a confiar na verdadeira e poderosa voz do Criador. Eu sou o nosso Deus, que fala no deserto. O deserto se transforma, meu irmão, em sala de aula da sua alma, minha alma, e a sarça ardente que pegava fogo, incandescente, é o ponto de reencontro, meu amado, minha amada, entre a sua, a minha, a nossa identidade ferida e o chamado divino. Meu irmão, minha irmã,
Êxodo. Todo esse livro é uma poesia para a sua vida, para a minha vida. Todo esse livro, a Escritura Sagrada, que é a transcrição das Escrituras Sagradas, meu irmão, a Bíblia Sagrada, é a terapia diária para a sua vida. Êxodo no futuro, meu irmão. Queridos, sobrinhas, na profecia bíblica, ela aponta para uma grande libertação. Na profecia bíblica da igreja, que será tirada da terra no arrebatamento. Essa profecia bíblica, meu irmão, aponta para aqueles que venceram a grande tribulação e verão Cristo Jesus, libertador, descendo em glória. Aponta também para a restauração de Israel. Quando você viaja lá no último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse 20, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Mas o que nós podemos meditar, aonde o poder do Espírito Santo vai nos mostrar nesse livro de Êxodo a você, filhos, na alma de um verdadeiro cristão? O êxodo, a partir da saída, o êxodo final será a vitória sobre a morte, a passagem do tempo para a eternidade, a travessia do último mar, meu irmão, minha irmã, da carne para a glória incorruptível. Na alma do verdadeiro cristão, Êxodo é a chegada, meu irmão, minha irmã, na Canaã celestial. Eu amo esse apóstolo Paulo, que ele fala, 2 Timóteo 4, 7 versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, minha irmã, esse é o livro de Êxodo. Todos nós estamos em Êxodo, meu irmão. Estamos em saída, estamos perto de sair. O passado mostra que Deus liberta com a mão forte. O presente, meu irmão, minha irmã, filhas, esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, nos convida a romper com os cativeiros invisíveis. O futuro anuncia a chegada à terra prometida da eternidade, meu irmão, minha irmã. Cada momento, cada oração, cada leitura, cada livro, cada culto, cada lágrima, cada oração, meu irmão, minha irmã, é mais um passo no êxodo da sua vida, da minha vida, de uma saída que nos leva de volta para os braços de quem, meu amado, minha amada? De Deus Pai, o Criador não do caos, mas do inexistente, meu amado, minha amada. Irmãos e irmãs, você está pronto para sair do seu Egito? Filhas, você está disposta ou disposto, queridos, queridas, a deixar Faraó para trás? Congregação, diácono, diaconisa, pastores,
Você está preparado para atravessar o mar da tua dor e seguir pelos caminhos da promessa? Porque agora, meu irmão, minha irmã, prepare-se, porque o mar vai abrir, a sarça vai arder, e o Eu Sou está chamando pelo teu nome, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e da sua vida, meu amado. Esse é o livro de Êxodo. Esse é o livro de Êxodo, meu querido, minha querida. Oremos para que o Deus Espírito Santo nos ilumine o entendimento dessa palavra, amado. Pela presença do Espírito Santo com esses irmãos. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nesse momento, ó Deus, nos colocamos diante do Teu trono com reverência, com humildade, com compaixão, com os nossos corações inclinados, os nossos ouvidos espirituais atentos. Porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus, ó Pai amado, de Isaac e Jacó. Ó Deus, o Senhor é o que desceu no fogo da sarça. Tu és o Deus que abriu o mar. Tu és o Deus que fala, que cura, que transforma. E Tu és o Deus que hoje habita em cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos dê assim o entendimento da palavra, Senhor, a esse irmão, a essa irmã que está perdido, está perdida. Espírito Santo, nós Te convidamos agora, com toda a nossa alma, com o nosso espírito. Entra, percorre esse ambiente, esse irmão, essa irmã, toca cada mente, limpa cada distração. Entra na casa dos que estão assim, ó Pai, ouvindo essa palavra, nas igrejas, nas ruas, nos corações. Sopra sobre nós, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é o Eu Sou. Como no vale de ossos secos, faz reviver o que estava morto. Como no Pentecostes, Senhor, enche esse lugar com línguas de fogo, com entendimento sobrenatural da palavra viva. Pai, a Tua palavra vai ser pregada agora, meditada. Assim, ó Deus, ela não é apenas em um livro, mas ela é letra viva, não é letra morta. A Tua palavra é vida, é espada, é cura, é direção, é água que limpa, é fogo que queima. Por isso, ó Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, desbloqueie as mentes que estavam confusas, quebra todas as argumentações carnal, derruba toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença. Que não haja distração, que não haja espírito do sono, que não haja resistência, que não haja distração da alma, mas que haja quebra de cadeias, que haja renovo da mente, ó Pai. A libertação completa através da Sua palavra, Senhor. Senhor, unge os lábios, ó Pai, de cada um aqui presente nas orações que estão a fazer. Coloca a brasa viva no altar
em cada um desse irmão, dessa irmã. Que cada palavra dita, Senhor, desse irmão, dessa irmã, seja profética, viva, cirúrgica e libertadora. E ao final dessa meditação, desse entendimento, que aqui o irmão, a irmã, não venha dizer foi bonito ou foi forte, apenas, mas que todos digam: o Senhor falou comigo, o meu espírito foi tocado, a minha vida foi mudada. Ó Espírito Santo, agora toca os jovens, os adultos, os velhos, os idosos, as crianças. Derrame dons de sabedoria, discernimento, visão, profecia e ensino. Lava cada alma ferida, restaura cada coração seco. Ó Espírito Santo, e planta semente que darão frutos eternos. E que essa meditação em Êxodo, ó Deus, não seja mais um evento, apenas um estudo, mas seja um memorial espiritual no céu. Que hoje seja registrado nos céus, ó Pai. Aqui nesta hora, nesse momento, nesta noite, nessa manhã, nessa tarde, Senhor. Nessa meditação, que o Espírito Santo desça assim como nós estamos sentindo agora. E a palavra seja compreendida como nunca antes. E se alguém aqui, ó Pai, tanto presencial como online, estava vazio, que saia cheio. Se alguém chegou ferido, ó Deus, que saia curado. Se alguém vier confuso, que seja com direção. Saia na direção de Jesus Cristo, ó Deus. Se alguém vier morto por dentro, que saia ressuscitado. Tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E assim te clamamos, porque o Senhor nos responde. Amém. Amém. Irmão, irmã. Êxodo 1:5. Do Egito a promessa, Deus ouve, vê e desce para libertar, meu irmão. Desce para libertar. Desce para libertar. Você está preparado para ser libertado, meu irmão, minha irmã? A revelação, querida, a revelação do nome e da presença de Deus. Irmãos, irmãs, filhas, sobrinhos, sobrinhas, cunhados, cunhadas. Observe com atenção a pedagogia divina. De Gênesis a Êxodo, Deus vai se revelando pouco a pouco, como um pai que vai se apresentando aos filhos em fases, à medida que eles crescem, amadurecem e são preparados para entender quem ele é e o que ele quer fazer no meio do seu povo, meu irmão, minha irmã. Em Gênesis, Deus começa revelando-se como Criador. Elohim criou os céus e a terra. Lembra lá em Gênesis 1? Elohim é o nome de Deus Todo-Poderoso, Criador, majestoso, soberano. Filhas, sobrinhos, sobrinhas, cunhadas, na criação, Deus fala em Gênesis, a criação, e tudo acontece. Lá Deus está distante, transcendente, santo,
Depois em Gênesis 2, 4, queridas, irmãos e irmãs, o nosso Deus continua. Ele continua. Ele começa a se revelar de forma mais íntima. O Senhor Deus agora, Ele forma o homem com as mãos, sopra o fôlego e caminha no jardim, meu irmão, minha irmã. Ele já não é mais apenas o Criador, Ele vem se revelando, Ele é Senhor, é próximo, é Pai. Meu irmão, e Deus continua andando em Gênesis 14, 18, como nós já estudamos, meditamos nessa palavra. Ele se revela como o Deus Altíssimo a Melquisedeque e depois a Abraão em 17:1, Gênesis 17:1. E aqui, meus queridos, minha querida, Ele é aquele que sustenta, supre, alimenta, faz multiplicar. É o Deus que me vê. 16:13. H. O Deus que vê a dor da rejeitada, a lágrima do que sofre do deserto. Em Gênesis 22, 14, meu irmão, minha irmã, é o Deus da providência. O Senhor proverá o sacrifício de Isaac. Mas aí então, queridos, nós chegamos também em Êxodo. Agora o povo está oprimido, ele não o reconhece mais pelo nome, apenas pelo que os pais contaram a eles. E é nesse contexto, no deserto de Horebe, meu irmão, minha irmã, diante de uma sarça que arde e não se consome, que Deus se representa ou apresenta como um novo nível de revelação. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Esse é o momento divisor das águas. Tios, tias, sobrinhos, primos, primas. Esse é o momento divisor das águas. Deus está dizendo: eu não mudei, mas agora vocês vão me conhecer por um nome que carrega tudo que eu sou, tudo que vocês precisam, tudo que eu vou fazer. Diácono, diaconisa, Deus está dizendo ao povo em Gênesis: eu me revelei como origem, agora em Êxodo eu me revelo como destino. Lá em Gênesis Deus criou, aqui é onde Deus liberta. Lá em Gênesis, no começo, filhos, lá Deus fala: eu fiz promessa. Aqui em Êxodo, eu cumpro com mão forte. Primos, primas, amigos, amigas, lá em Gênesis eu fui Elohim da criação, e aqui eu sou Yahvé da redenção, meu irmão. A revelação está e vem e vai progredindo. De Deus Criador distante para Deus pessoal, relacional, amável, amigável. De Deus Redentor, libertador,
para Deus presente, Emanuel em Cristo. Irmãos e irmãs, não é Deus que está mudando, é a revelação que está crescendo. Quanto mais o povo clama, mais ele se mostra. Quanto mais um povo, um cristão sofre, mais ele se aproxima. Quanto mais um cristão, uma alma perdida busca, mais o nosso grande Deus responde com seu nome. E é esse nome que se cumpriu em Cristo Jesus. Olha que lindo esse livro. Como parar de ler esse livro? Não tem como, meu irmão, minha irmã. Antes que Abraão existisse, meu amado, minha amada, eu sou. João nos relata. Queridos, aos apologéticos estudiosos, Êxodo 1, a opressão começa. Não sei, filhas, sobrinhas, cunhadas, cunhados, parentes, primos, primas, se vocês conhecem a história verdadeira da Bíblia. Mas em Êxodo, a saída, a opressão começa. O povo de Israel, um povo escolhido por Deus, se multiplica no Egito. Faraó, temendo essa força, começa a oprimir os hebreus com trabalhos forçados. Manda matar os meninos recém-nascidos, meu irmão. Mas como que nós podemos fazer uma reflexão, refletir espiritualmente isso? Cunhadas, cunhados, tios, tias, pastores, pastoras, diáconos, diaconisa. Meu irmão, minha irmã, o inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, ele não dorme. Quem dorme é você, sou eu, nós, o cristão. Ele não está preocupado com quem está em cima do muro, porque quem está de cima do muro já pertence a ele. Ele está preocupado com quem está dentro da igreja. Satanás não tenta calar o povo de Deus através da opressão e do controle. Lógico que ele tenta. É isso que ele sempre vai tentar. Calar o povo de Deus através da opressão e do controle. Satanás, o príncipe dos demônios, que vive na primeira camada e segunda camada celestial dos principados e potestades. Meu irmão, minha irmã, esse mundo é organizado. Ali, meu irmão, minha irmã, a ordem de matar os meninos hebreus aponta para que Herodes fará em Mateus 2, tentando matar Jesus Cristo, queridos. Mas Deus sempre levanta libertadores em tempos de perseguição. Meu irmão, nesse capítulo, queridos, de Êxodo 1, temos um versículo chave, poderoso, 1:12. Quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, meu irmão. Não tema, meu amado, minha amada. Não tema. Não temas a aflição. O inimigo, o príncipe dos demônios, desse mundo organizado, quer te cansar, quer fazer você desanimar. E ele não vem de rabinho e nem de flechinha. Ele vem, meu irmão, em pessoas, sistema, religiões, falsos pastores, lobo com pele de ovelha. Ele vem na sua família, ele vem o tempo todo. Sistema de governo. Não tema as aflições. O inimigo quer te cansar, mas Deus quer te multiplicar. Queridos, nós temos essa leitura espiritual. Ela nos conecta o passado à realidade da igreja hoje. Em meio às tecnologias que estamos, frieza espiritual.
e deturpação do verdadeiro evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quero fazer essa meditação nessa palavra, esse alerta de cura, de restauração para você hoje. Êxodo capítulo 1, a opressão começa. Quando o Egito se digitaliza e a igreja se adormece, pastores, pastora, diácono, diaconisa, Deus ainda está levantando libertadores. O povo de Deus começou a se multiplicar no Egito. Aquilo que era a bênção, o crescimento, se tornou ameaça para o sistema opressor. Faraó não queria um povo forte, livre, numeroso e consciente. Então o que ele fez? Oprimiu com trabalho forçado, criou um sistema de controle mental e físico, mandou matar os filhos dos homens, o futuro foi atacado. Meu irmão, minha irmã, mas em que nós podemos meditar nesse... O que a nossa igreja, a congregação de hoje, pode meditar nessa palavra de Êxodo 1? O Egito mudou de forma, mas a opressão é a mesma. Hoje o sistema faraônico é digital. A opressão, queridos, queridas, vem através da informação manipulada, da correria sem sentido. A manipulação do faraó hoje é através do entretenimentos vazios, da robótica da fé, onde até a oração se torna automática e sem unção, queridos, queridas. A mente está sobrecarregada, a alma está distraída e a fé está diluída, meu amado, minha amada, pastores, pastoras. E pode ter certeza que Faraó continua dizendo: trabalhem mais, pensem menos, produzam mais, adorem menos. O ataque é contra os filhos, meu irmão. Assim como Faraó, meu irmão, o sistema de hoje, como Faraó mandou matar os meninos hebreus, hoje Satanás, o príncipe dos demônios, quer calar a nova geração, tirar Jesus das escolas, as escrituras sagradas através das Bíblias sagradas das escolas, incentivando a ideologia de gênero nas crianças. Troca a palavra por telas, Bíblia por TikTok, culto por games. Meu irmão, Herodes tentou matar Jesus menino. Hoje o sistema tenta matar o menino Cristo dentro de cada lar, meu irmão. Hoje o sistema diabólico dos principados e das potestades tenta matar o menino Cristo dentro de cada lar. E você, mãe, família, pai, você é responsável para fazer com que Cristo renasça dentro da sua família e você ser livre do sistema. As igrejas do Egito moderno viraram supermercados de fé. Muitas congregações hoje se tornaram negócios que vendem o que o consumidor quer ouvir e não o que Deus quer falar, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. O povo não é mais confrontado com a verdade. Diáconos, o púlpito foi invadido por discursos motivacionais, coaching, marketing de bênção. Pastores e pastora, o que nós vemos hoje é que trocaram a sarça ardente pela fumaça de palco, luzes, shows. Trocaram o altar pelo estúdio,
Mas o mesmo Deus de Êxodo pergunta hoje para você, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, irmão, irmã: onde está meu povo que conhece minha palavra? Onde estão os meus sacerdotes que choraram entre o altar e as portas? Você sabe, diaconisas e diáconos, pastores e pastoras, amigos, irmãos, filha, quem falou isso? Joel 2,17. Meu irmão, minha irmã, existem crentes que ainda vivem como escravo do sistema, estão na igreja, mas ainda presos na religiosidade, meu amado. Falam de Jesus, mas vivem no mundo automático. Leem a Bíblia como obrigação, não como revelação. Estão friamente sentados no banco, enquanto o mundo clama por libertação. Esses crentes não multiplicam porque foram convencidos a calar, a não confrontar, a não viver a palavra como chama viva, como a sarça ardente, meu querido, minha querida. Mas há um povo que mesmo oprimido continua multiplicando. Êxodo 1,12. Quanto mais os aflige, tanto mais se multiplicam. Esse é o povo que ora no quarto fechado, que jejua mesmo sem likes, meu irmão, minha irmã, que lê a palavra com fome e chora na presença de Deus. Esse é o povo que não se dobra ao algoritmo, mas ao Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo que desposou de toda a honra, a glória, veio como libertador final, aquele que enfrentou a religiosidade do tempo, a religiosidade do templo, meu irmão, e o império de Roma, mas nunca se calou. Jesus Cristo foi perseguido desde bebê, como menino, como os meninos de Hebreus em Êxodo, meu irmão. Jesus Cristo também nasceu em um tempo de controle e dominação. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu e nos deu o Espírito Santo para resistirmos até o fim. Tudo está interligado nesse livro maravilhoso. Essa intersecção com Jesus me faz cada dia ficar mais apaixonado com as Escrituras Sagradas, transcritas na Bíblia Sagrada. Se algum dia você não teve oportunidade de ler, passe a ler, sem compromisso nenhum, meu irmão. Você vai ver que aqui tem o poder do Espírito que fala com você. Filhas, tios, tias. Nos nossos dias de hoje, meu irmão, qual é que nós podemos aplicar à nossa igreja, à nossa congregação? Pastores, pastoras, diáconos, diaconisa. Cuidado com o Egito invisível que te cerca. Se a sua fé, meu irmão, minha irmã, se a sua fé se tornou rotina, você pode estar sob o jugo do novo faraó. Não entregue seus filhos ao sistema. Ore por eles. Leia a Bíblia com eles todas as noites. Ensina a verdade. O Egito quer calar o menino que vai libertar as gerações, que pode ser seu filho, sua filha, meu irmão, minha irmã. Multiplique, mesmo sendo oprimido. A filiação não é sinal de derrota, é combustível para o crescimento.
Quanto mais o inimigo, meu irmão, minha irmã, tenta te sufocar, mais o nosso Deus quer fazer você florescer, você se libertar. Volte ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, ao verdadeiro cristianismo. Não se conforme com igrejas que agradam ao homem e não a Deus. Busque a palavra pura. Busque a adoração verdadeira. Busque a presença viva do Espírito Santo. Meu irmão, ainda continuando, seguindo essa caminhada linda em 3 dimensões. Êxodo 2, nasce Moisés. Moisés nasce, é colocado num cesto no rio Nilo e achado pela filha do faraó e criado no palácio egípcio. Já adulto, vê um egípcio agredindo um hebreu e o mata. Foge para Midian, onde se casa lá com Zípora, queridos. Meu irmão, minha irmã, Deus protege Moisés desde o nascimento, pois o chamou para libertar o povo de Deus. Querido, mas também Jesus Cristo foi salvo na infância de um decreto da morte, não é verdade? Olha que interligação linda. Amado filhos, Moisés passa pelo deserto antes de ser usado, mas e Jesus Cristo? Também foi provado aonde? No hotel de 5 estrelas? Lógico que não, meu irmão, minha irmã. Foi no deserto, queridos. Esse é um versículo maravilhoso. Temos aqui, meu irmão, em 2:24. Para mim é o versículo chave, forte, poderoso. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Que versículo poderoso do capítulo 2. Mesmo em silêncio, meu irmão, minha irmã, Deus não esquece suas promessas. Ele ouve o teu clamor. Queridos. Deus está junto com você. Moisés nasce, como nós vimos, durante o decreto de morte. Sua mãe o esconde por 3 meses. É colocado num cesto, meu irmão, lançado ao rio. É achado e criado pela filha do faraó dentro do próprio palácio do inimigo. E ali nós vimos que já adulto, Moisés tenta defender o seu povo, mas é rejeitado, foge. E casa, filhos. Mas tem ali uma preparação para a vida dele. Queridos irmãos, queridas irmãs, enquanto o sistema tenta matar, meu irmão, Deus está escondendo. Hoje, como ontem, é tudo a mesma coisa. Há decretos invisíveis de morte, morte da identidade espiritual, morte da fé, morte do discipulado, morte do propósito, mas, queridos, Deus nunca se deixa vencer pelo sistema. Deus levanta a resposta silenciosa, escondida. Uma mãe que ora em silêncio, mães. Um intercessor que ninguém vê. Um jovem que ainda carrega a semente do avivamento. É um Moisés que está sendo preparado na sombra, em oração, longe dos holofotes. Meu amado, minha amada. O sexto, queridos, temos ali símbolo da fé que solta, confia e entrega. A mãe de Moisés não podia salvá-lo com suas mãos, mas teve que soltar, colocar no rio, confiar em Deus. Confiar em Deus.
Hoje há muitos pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, pais, líderes, tentando controlar aquilo que só a fé pode produzir, meu irmão. O sexto é a oração de quem diz: Senhor, eu não tenho como mudar tudo, mas entrega a Ti. Meu irmão, minha irmã, entregue teus filhos, entregue teu ministério, a sua família, entregue tua dor. O rio pode parecer morte, mas está levando Moisés direto para o palácio, aonde Deus vai guardar, vai esconder, aonde Deus o esconderá, meu irmão. Deus levanta libertadores dentro do sistema que oprime, meu irmão, minha irmã. Moisés foi criado no próprio palácio do faraó, como nós já vimos. Deus levanta pessoas dentro do sistema, mas sem seres do sistema. Jovem cristão em universidades seculares, crentes em ambientes corrompidos de trabalho, pastores que conhecem a estrutura do mundo, mas vivem a santidade do céu. Meu irmão, Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, meu irmão. Não peço que os tires do mundo, mas livre-os do mal. Isso representa, queridos, queridas, filhas, o conflito de identidade. Moisés cresce entre duas culturas, hebreus no coração, egípcio por fora, assim como muitos cristãos hoje vivem entre dois mundos, mas Deus o está, amada, formando para o tempo certo a revelação, queridos, queridas. A tentativa humana de libertar sem o tempo de Deus sempre leva ao deserto, querido. Lembra que Moisés matou o egípcio, pensando que já era hora de libertar o povo? Mas não era o tempo. O povo rejeitou. Quem te pôs por juízo sobre nós? Assim foi falado. Isso ensina, meu amado, minha amada, que o chamado sem maturidade vira impulso perigoso. Há líderes hoje, meu irmão, minha irmã, frustrados porque tentaram com força o que só o Espírito de Deus pode fazer. Há ministérios feridos por tentarem antes de serem preparados. Não se precipite, meu irmão, minha irmã. O deserto não é castigo, é a escola do caráter, da humildade, da compaixão, da paciência. O deserto é onde Deus transforma impulsos em pastor. Lembra, queridos, que Moisés em Midian aprende a cuidar de ovelhas, a ser esposo e pai, a viver sem fama, sem glória. Deus estava ensinando, meu irmão, Deus estava ensinando que antes de libertar multidões, aprenda a pastorear um rebanho pequeno. Antes de subir lá no monte, meu amado, minha amada, no monte da sarça, aprenda a caminhar entre as pedras em silêncio. O deserto é cura, queridos. É o lugar onde Deus desfaz a imagem falsa de quem achamos que somos e revela que quem fomos criados para ser. Meu irmão, minha irmã, você lembra lá? Pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, que Jesus também nasceu sob o decreto da morte, foi escondido no Egito. Jesus cresceu em silêncio. Jesus ficou 30 anos oculto. Jesus depois foi rejeitado pelos seus e finalmente revelou-se como libertador eterno no tempo certo.
Moisés é a sombra, Jesus é o original, queridos, queridas. Estamos todos interligados, é por isso que eu amo meditar nessa palavra. Valorize os processos ocultos. Deus está formando libertadores no secreto. Não se precipite, amado, amado. Tudo tem seu tempo. Até Moisés precisou esperar. Entregue o que você não pode controlar. Confie no rio, confie no cesto, confie no plano. Ore por discernimento. O que parece rejeição pode ser preparação. Creia que a resposta escondida entre nós. Moisés está a caminho. O libertador está sendo formado. Cristo está se revelando. E ele habita aonde, amado, amada? Entre nós. Habita na sua vida. Habita na nossa vida, meu querido, minha querida. Essa é a mensagem de Deus. A sarça ardente, Êxodo 3, capítulo 3. Moisés encontra a sarça que arde sem se consumir. Deus revela a ele e o comissiona, meu amado. Eu sou o que sou, meu irmão, minha irmã. Eu sou o que sou. Moisés hesita, mas Deus o envia. A sarça simboliza, meu irmão, a igreja cheia do fogo do Espírito que não se consome. Deus desce para libertar. Moisés recebe o seu chamado com temor, amor e resistência, e com muitos de nós. Mas Deus capacita os escolhidos, meu irmão. Amo essa passagem também. Esse versículo chave desse capítulo maravilhoso. Certamente eu serei contigo. O versículo chave 12 do Êxodo 3. Jesus usou o mesmo termo. Você lembra, irmão e irmãs? Cunhado, cunhadas? Essa intersecção maravilhosa. Tudo aqui é perfeito nesse livro. Jesus usou o mesmo termo, eu sou, em João 8:5-8. Amado. Antes de Abraão existisse, eu sou. Quando Deus chama, queridos, queridas, Ele desce, Ele fala. E também Ele, Deus, te envia com poder. Meu irmão, minha irmã. Esse é o chamado, queridos, queridos. Moisés está no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus se manifesta a ele numa sarça que arde e não se esconde e não se consome, meu amado. Moisés se aproxima para ver. Deus o chama. Moisés, Moisés. Imagine. E Deus se apresenta. Eu sou o Deus de teus pais. E o envia. Meu irmão, minha irmã. Vai, liberte o meu povo. Não é o povo de Moisés, é o meu povo, o povo de Deus. Moisés hesita, questiona, e Deus responde: eu sou o que sou, meu irmão. Nos dias de hoje, meu amado, minha amada, Deus ainda fala do meio do comum. Moisés não estava jejuando, nem orando no monte. Ele estava trabalhando, cuidando de ovelhas em uma rotina simples e esquecida. Mas Deus transforma o ordinário em altar, meu irmão. Hoje muitos estão, você, eu, nós, podendo esperar, sentir algo, ou ir ao culto certo, ou para ouvir Deus, mas o Espírito Santo está dizendo: eu falo no meio da tua rotina, no meio do teu silêncio, e no meio do teu deserto. Queridos, queridos, seja sensível. Deus pode estar falando na sarça do teu cansaço,
no fogo que não apaga, mesmo quando parece nada mudar, meu irmão, minha irmã, mesmo parecendo nada mudar, no fogo não se apaga, mesmo quando parecendo nada mudar. A sarça queima, queridos, mas não consome. Essa é o símbolo da igreja cheia do Espírito, onde, meu irmão, onde arde com poder, mas não se destrói. Passa por luta, mas permanece vivo. É a promessa, meu irmão. A igreja é pressionada, mas não é esmagada. Meu irmão, essa é a melhor terapia do mundo, é a terapia cristã. A sarça é também símbolo de um coração que sofre, mas não é destruído, porque o nosso Deus, eu sou, está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Deus chama pelo nome e repete: Moisés, Moisés. Deus chama você, meu irmão, minha irmã, pelo nome. Nas escrituras sagradas, queridos, transcrito na Bíblia Sagrada, quando Deus repete o nome, é porque existe, tem urgência com ternura. Deus está dizendo: eu te conheço, eu te vi no deserto, eu não te esqueci. Há pessoas na igreja que acham que Deus só chama os grandes, os preparados, os aptos. Mas o Deus da sarça, meu irmão, minha irmã, chama quem está fugindo, quem está escondido, quem está esquecido e transforma em libertador. Meu amado, minha amada, esta é a verdadeira terapia do cristão. Tire as sandálias, meu amado, porque o lugar é santo. Esse é o chamado à quebra do orgulho, da autodefesa do passado. Sandálias, meu irmão, minha irmã, filhas, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, representa o caminho humano, as decisões, a poeira da alma. Deus está dizendo para você, para mim, para nós: tire o que é teu, para que eu possa te revestir com o que é meu, meu amado. Hoje, meu irmão, minha irmã, quantos estão diante da presença de Deus, mas ainda de sandálias calçadas? A sandália do ego, a sandália da razão, a sandália da justificativa, a sandália da religiosidade. Meu irmão, minha irmã, pastores, só pisa no santo aquele, queridos, queridas, diácono, diaconisa, só pisa no santo aquele que se descalça de si mesmo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição, eu desci para livrá-los, irmão. Essa doutrina da compaixão divina, meu irmão. Deus não é indiferente, querido. Ele vê, Ele ouve, Ele desce, meu irmão. Muitas feridas vêm aparecem, surgem de sentir que ninguém ouviu, ninguém viu, ninguém agiu. Queridos, querida, mas Deus quebra esse trauma com sua presença. Eu ouvi, eu vi, eu desci. Nessa meditação de hoje, meu irmão, ele diz: eu vi a tua angústia, eu vi a tua tragédia, eu vi a sua lamentação, eu vi os teus gritos, eu desci para te tocar, para te libertar. Eu sou o que sou, a revelação do nome maior, meu irmão, minha irmã, queridos, queridas. Deus não dá um nome limitado,
Ele dá um estado eterno de existência. Eu sou tudo que você precisa, na hora que precisar. Em um mundo, meu irmão, minha irmã, queridos, queridas, de identidade líquidas, incerteza, superficialidade que nós vivemos, eu sou ainda está de pé. Lembra, meu irmão, que Jesus falou? Lembra quando nós vamos para a meditação de Jesus? Meu amado, Jesus retorna essa revelação em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é. Jesus é o pão da sua vida, da minha vida, para quem tem fome. Jesus é a água viva para aqueles que têm sede. Jesus é a porta para quem está preso. Jesus é o bom pastor para quem está perdido. Jesus é a luz do mundo para quem está nas trevas, meu irmão. Então, filhas, Jesus é a sarça viva que desceu do céu, ardeu na cruz, mas não se consumiu. Estamos interligados ou não estamos? Olha que coisa linda. Que coisa mais linda, meu irmão, minha irmã. Deus está te chamando no meio da rotina. Fique sensível. Tire as sandálias. Humilha-te e Ele te exaltará. Receba a missão, irmão, irmã. Você não é só mais um no deserto ou uma no deserto. Você é a resposta para a geração. Confie no eu sou. Não importa se você acha que não pode. Ele pode em você. Volte a arder sem consumir. A sarça está chamando você, querido, querido. A glória está acesa. Você é o altar, meu irmão, minha irmã. Você é o altar. Assim também, queridos, queridos, em Êxodo 4, quando meditamos o chamado com sinais, Moisés ainda em dúvida, Deus mostra sinais. Vara vira serpente, mão leprosas, água vira sangue. Moisés reclama que não sabe falar. Deus coloca Arão como seu porta-voz. Meu irmão, Deus pode estar te dando esses mesmos sinais na sua vida hoje. Deus dá sinais e autoridade aos que é chamado. Quando o homem diz, não posso, Deus responde para você, eu posso. Moisés representa, meu irmão, Cristo como mediador entre Deus e o povo. Lembra lá em Êxodo 4:11? Olha que versículo chave. Quem fez a boca do homem? Você não precisa, meu irmão, minha irmã, saber tudo. Precisa apenas dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo fará o resto com alegria, querido, querida, com alegria, com amor. E assim, meu irmão, Moisés continua com dúvida sobre o chamado. Deus lhe dá sinais sobrenaturais. A vara vira serpente, a mão fica leprosa, a água que se transforma em sangue. Mesmo assim, Moisés diz, Senhor, eu não sei falar. E Deus se ira, mas com misericórdia chama Arão para ajudá-lo. Moisés retorna, meu irmão, retorna ao Egito com a missão viva. Deus anuncia que endurecerá o coração do faraó. Olha isso, irmão. Deus anuncia que endurecerá o coração do faraó. Zipora, sua esposa, realiza a circuncisão do filho e o Senhor poupa Moisés, meu irmão. Queridos, queridos, o medo sempre tenta desqualificar o que Deus já qualificou. Versículo 1, meu irmão. Eles não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz.
Moisés está em crise de identidade espiritual. Hoje muitos, eu, você, nós, possamos estar nessa mesma guerra. Saiba, queridos, que Deus os chamou, mas duvidamos da própria voz, da capacidade, da aceitação dos outros. Meu irmão, minha irmã, a voz de Moisés representa a voz da insegurança, da síndrome de inferioridade, síndrome do pânico, da culpa passada. Meu irmão, isso é o eco do trauma não curado, mas Deus responde, meu irmão, com ação espiritual concreta. O que é isso na tua mão? A vara na mão é a autoridade adormecida. Deus não perguntou o que você precisa, mas sim o que você já tem, meu irmão, minha irmã. Aquela vara era comum, usada para pastorear, mas nas mãos de Deus virou instrumento de sinal, direção e juízo, querido. O que parece simples nas tuas mãos, meu amado, minha amada, ou nas minhas, se torna sagrado quando Deus sopra. Uma voz fraca, um microfone vermelho, um espaço pequeno, se Deus tocar, se torna varas que abrem mares, meu amado. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja precisa despertar o que já tem, a Bíblia na estante, a autoridade em oração e a história de vida, meu querido, minha querida. Tudo isso é vara na mão, a serpente no chão, meu querido, meu querido, amado, amado. A serpente no chão representa o confronto do medo. Quando Moisés joga a vara no chão e ela vira serpente, meu amado, minha amada, ele foge. Isso mostra que muitas vezes, meu irmão, a missão de Deus nos confronta com nossos próprios medos reprimidos. A missão de Deus nos confronta, amado. Os próprios medos reprimidos. Meu irmão, minha irmã. Queridos, quero te dizer que para eu e você nós sermos curados, nós precisamos encarar o que estava escondido. A serpente simboliza o que nos assusta, mas que Deus quer eu e você possamos dominar. Lembra no verso 4? Estende a mão e pega pela cauda. Deus está dizendo: domine o que você tem evitado, encare o que paralisa. Eu estou contigo, eu estou contigo. Moisés ainda, meu irmão, minha irmã, Moisés ainda tenta se esconder atrás da fraqueza. Eu não sei falar, sou pesado de língua. Queridos, querida, quantos hoje dizem: não tenho dom, não sou como fulano, não tenho estudo, não sou bom o suficiente. Mas Deus responde com clareza e autoridade: quem fez a boca do homem, eu estarei com a tua boca. Verso de 11 a 12, meu irmão, é o Deus que chama, capacita, o Deus que envia, sustenta, meu amado, minha amada. Filhas, o Deus que fala, também treina a tua voz. Mesmo com fraqueza, Deus envia com apoio. Assim, meu irmão, minha irmã, nos versos 14, nos mostra que teu irmão Arão irá contigo. Queridos, querida, quando Deus vê um coração sincero, mesmo medroso, Ele envia ajuda. Hoje Ele envia amigos, líderes, discipuladores, profetas. Ninguém está sozinho, queridos. A missão é tua, mas a caminhada é em corpo, meu irmão, minha irmã. Deus exige obediência.
meu querido. Deus exige obediência mesmo no detalhes. Meu irmão, minha irmã, sempre estará em obediência. A cena da circuncisão, nos versos 24 e 26, parece estranha, mas mostra algo profundo. Meu irmão, minha irmã, Moisés havia sido chamado, mas não havia obedecido totalmente à aliança. Assim, seu filho ainda não estava circuncidado, sinal de aliança com Deus, a circuncisão, meu irmão. Não adianta ter eu, você, nós, o chamado, se a casa está fora da aliança, meu irmão. Se o ministério começa na intimidade, na casa, no coração. Se lembra lá, meu irmão? Moisés foi inseguro, mas Jesus é o verbo perfeito. Você lembra que Moisés teve Arão? Jesus envia o Espírito Santo como o meu, o seu, o nosso ajudador eterno, consolador, iluminador. A vara de Moisés fazia milagre. Jesus é o próprio milagre. Moisés duvidou da própria boca. Jesus é a palavra viva que nunca falha, meu irmão, minha irmã. Olha que lindo essa intersecção. Somos todos interligados, meu amado. Deus já colocou algo na tua mão? Usa. Enfrente teus medos com fé. Não com fuga. Não com fuga. Obedeça no decreto. Aliança é mais que aparência. Para te dizer não posso, diga eis-me aqui, com medo, mas com fé. O teu sim, meu irmão, mesmo trêmulo, vale mais do que o silêncio de muitos, mais do que muitos fortes. E assim chegamos na caminhada final, meu querido, enfrentando Faraó. Moisés e Arão vão a Faraó e ali pedem a saída do povo. Faraó endurece o coração e aumenta o sofrimento dos hebreus, proibindo o fornecimento de palha para fazerem tijolos. Meu irmão, minha irmã, o primeiro confronto sempre gera resistência. Faraó é a figura verdadeira representativa de Satanás. Endurece o caminho quando sente que vai perder o controle. Mas a luta só confirma. Deus está prestes a agir, meu irmão. Êxodo 5. Para mim, o versículo 1 é o capítulo forte, chave. Deixar ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Minha irmã, meu irmão, o inimigo não quer que você adore a Deus com liberdade, mas há um grito no céu: deixe ir o meu povo. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque já te libertou. Não viva como escravo, como escrava. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é maravilhoso. Moisés, Arão vão na frente do homem mais poderoso, Faraó, e assim diz o Senhor: deixe o meu povo. E assim diz o Senhor, meu amado, minha amada. Moisés obedeceu, falou, fez tudo certo, mas a resposta foi negativa. Faraó zombou, o povo sofreu mais ainda. E muitos ali pensaram: se Deus mandou, tudo será fácil. Mas a obediência não. Mas a obediência não significa, queridos, queridas, facilidade imediata. Quando você dá o primeiro passo em direção à libertação, o inferno responde com resistência, querida. Faraó é o símbolo. Faraó é o símbolo, meu irmão, minha irmã, do sistema que despreza o nome de Deus. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Versículo 2.
queridos, queridas. Essa pergunta de Faraó é a mesma feita pelo mundo. Quem é esse Jesus? Por que devo obedecer à Bíblia antiga? Quem é esse Deus que diz como devo viver? Meu irmão, minha irmã, queridos, Faraó representa o ego que não se submete, o orgulho que resiste. Faraó representa a mente que recusa a reconhecer o senhorio de Deus. Meu irmão, minha irmã, o sistema responde com mais opressão quando a liberdade ameaça chegar. Agora eles farão tijolos, mas sem receber palha. Verso 7, queridos. Quando alguém começa a se libertar, meu irmão, minha irmã, filhas, o inimigo tenta sobrecarregar. Quando alguém começa a se libertar, o trabalho aumenta, a mente se atormenta, amado, amada. O tempo se perde, queridos, queridas. A pressão e a opressão se intensifica. É o mesmo que acontece com jovens que tentam sair do vício, casais que começam a orar juntos, crentes que decidem viver em santidade. Meu irmão, minha irmã, o inimigo sempre dificulta quando sente que quando está perdendo o controle. Meu irmão, minha irmã, quero lhe dizer um negócio. O povo culpou Moisés. O libertador foi rejeitado. Lembra em versos 21? Foi rejeitado. Vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó. O povo, ao invés de confiar, reage com medo e rejeição. Hoje, meu irmão, quantos líderes são criticados por pregar a verdade? Quantos pais ou pastores são rejeitados por confrontar em amor? Quantos libertadores foram odiados antes de serem reconhecidos? Jesus Cristo, meu irmão, também foi rejeitado pelos seus. Lembra lá em João, quando João falou? João veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. João 1:11. Meu irmão, Moisés questiona Deus, mas não desiste. Verso 22. Meu irmão, Senhor, por que me enviaste? A frustração é real. Moisés espera a libertação e encontrou rejeição. Mas mesmo assim, meu irmão, minha irmã, ele voltou para Deus. Ele orou, ele desabafou, ele ficou, meu irmão. Essa terapia cristã, isso é maturidade emocional. Ficar mesmo ferido, falar com os seus mesmo confuso, confiar mesmo sem entender. Meu irmão, essa intersecção com Jesus. Moisés fala com Faraó e é rejeitado. José é rejeitado. Jesus pregou às autoridades religiosas e foi desprezado. Moisés foi acusado, meu irmão, minha irmã, de agravar o sofrimento. Jesus foi acusado de perturbar o povo com sua verdade. Moisés orou em meia dor, mas o nosso Senhor Jesus orou no Getsêmani, dizendo: se possível, afaste de mim este cálice, mas seja feita tua vontade. Meu irmão, minha irmã, essa é a verdadeira obra de Deus, queridos, queridas. A verdadeira obra de Deus. Não desista na primeira negativa. O não de Faraó não anula o sim de Deus. Espere, queridos, queridas. Espere, espere, porque o Deus
Ele é vivo, Ele está com você, está comigo, está conosco. Esse é o Deus vivo, meu irmão, minha irmã. Espere resistência quando você começar a obedecer. A opressão sempre confunda com a zombaria do sistema. Faraó pode não reconhecer Deus, mas Deus reconhece Faraó. Meu irmão, minha irmã. Esse é o Deus vivo de Deus. Esse é o Deus, mesmo ferido. Melhor chorar no altar do que murmurar no deserto. Continue avançando, queridos. A opressão é temporária, mas a promessa é eterna, meu irmão. Deus vê a opressão, Deus ouve o clamor, Deus se lembra da aliança, Deus desce com fogo, meu amado, minha amada. Deus envia um libertador. Hoje esse libertador é Jesus Cristo e o Eu Sou, que nos tirou do Egito espiritual, nos batizou com fogo e nos dá autoridade para enfrentarmos o inimigo, meu irmão, minha irmã. Amém, amém, amém. Que Deus esteja na sua vida, meu amado. Amém.